Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. O nosso texto para reflexão está no livro de Mateus, capítulo 26, o verso 75. E o texto nos diz o seguinte: veja só. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. O que acontece aqui nesse texto? A história diz que Jesus tinha sido preso pelos seus algozes e Jesus estava sendo julgado, na verdade um falso julgamento. Jesus estava ali com Caifás, né? Estava com os escribas e os anciãos. E Pedro e um outro discípulo acompanhavam esse julgamento de longe. E o que é interessante aqui que alguém chega para Pedro, né, e diz o seguinte: olha, tu estava com o Nazareno. E ele diz assim: não, eu não estava com ele. E Pedro ali anda mais um pouco, se esquivando, se escondendo ali. E alguém chega e fala bem assim: olha, o teu modo de falar te denuncia. Realmente tu andava com o Messias. E ele: não, não sou eu. Você pode estar enganada. Mas, seguindo mais adiante, Pedro encontrou outra pessoa e a pessoa diz a mesma coisa. Que Pedro andava com o Messias porque o seu jeito, né, o denunciava. Sabe, o que é interessante? Pedro nega novamente a Cristo. E quando Pedro nega novamente a Cristo, de onde Cristo estava, Cristo olhou para Pedro e Pedro agora olha para Cristo. Sabe, naquele momento, Pedro se lembrou das palavras que o Mestre tinha lhe adiantado. Um dia Cristo estava com Pedro e Cristo disse que precisava partir. E Pedro perguntou: para onde tu vais? E Cristo falou que o lugar que ele iria, Pedro não poderia ir. E Pedro ali faz uma promessa para Cristo: olha, se possível for, eu darei a minha vida por ti. Então Cristo diz essas palavras: tu me darás a vida por mim? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Sabe, isso realmente aconteceu. Aquele julgamento, Pedro não precisava se preocupar, porque aquele julgamento não era para ele. Aquele falso julgamento era para acusar o mestre. E ali existia falsas testemunhas que estavam ali depondo para acusar o mestre. Mas Pedro, infelizmente, nesse momento fraquejou. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Quando Pedro olha para Cristo, que Pedro se lembra do que o Mestre tinha falado para ele. Sabe, aqui fala que Pedro chorou amargamente. Se você sabe o que é interessante, quando Cristo olha para Pedro, Cristo não olha com olhar de condenação. Cristo olha com olhar de misericórdia, com olhar de amor. Cristo não olhou para Pedro dizendo assim: olha, Pedro, eu não te falei que tu irias me negar? Cristo não fez isso. Sabe, Pedro saiu daquele lugar triste, arrasado. Pedro teve ali 3 anos e meio com Jesus, vivendo na presença do Mestre. Você sabe o que é interessante? Quando nós convivemos muito tempo com a pessoa, nós muitas vezes copiamos algumas coisas dessas pessoas. O modo de falar, talvez, o modo de andar, né? Talvez os gestos. E Pedro, naquele lugar ali, por mais que ele estivesse ali se escondendo das pessoas, as pessoas olhavam para Pedro e identificavam que Pedro estava com o Mestre. A maneira de Pedro agora falar era diferente. A maneira de Pedro andar era diferente. E não tinha como não dizer que Pedro não esteve com o Mestre, porque isso mostrava claramente que Pedro teve um encontro com o Mestre. Você sabe, Pedro ficou um bom tempo arrasado, ficou um bom tempo destruído, porque ele tinha negado o seu mestre, a quem ele amava muito. Na verdade, Pedro fraquejou.
Pedro foi mole, né? No nosso linguajar. E muitas vezes nós não somos diferentes. Muitas vezes também nós negamos o Mestre. Nós dizemos que amamos o Mestre. E dizemos que, se possível, nós daremos a vida pelo Mestre. E muitas vezes também nós falhamos com o Mestre. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que nós somos falhos, nós somos sujeitos a erros. Mas quando nós falhamos, muitas vezes nós erramos e nós olhamos para Cristo. Ele não nos olha com olhar de condenação, mas Ele nos olha com olhar de amor e de misericórdia. E Ele está pronto para perdoar. Um dia, Pedro encontrou Jesus. Jesus já tinha sido ressuscitado. E Jesus está na beira de uma praia. E Pedro está numa embarcação e Pedro olha de longe e alguém diz assim: olha, ali é o Mestre. A história diz que Pedro se joga no mar e sai nadando para encontrar o Mestre. Estavam todos ali reunidos e Cristo olha para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro falou assim: sabe, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sabe, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos. Sabe, Pedro, tu me amas? E Pedro entendeu. E Pedro falou assim: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. 3 perguntas Cristo fez para Pedro: tu me amas? E 3 negativas de Pedro. 3 vezes Pedro negou a Cristo. E 3 vezes agora Cristo pergunta para Pedro se ele o amava. Você sabe o que quer dizer isso? Naquele momento, Cristo está falando para Pedro: olha, Pedro, fique tranquilo, né? O que você fez pode ficar sossegado. Isso ficou no passado. Eu te perdoo. A verdadeira conversão de Pedro não foi quando Pedro encontrou Jesus, no momento que Pedro saiu ao mar com Jesus e jogou a sua rede ao mar e pegou vários peixes. Não foi. A verdadeira conversão de Pedro foi no momento que Pedro negou a Cristo e Pedro chorou amargamente e depois encontrou o Mestre e o Mestre lhe perdoou. Essa foi a verdadeira conversão de Pedro. Meu amigo, minha amiga, nós temos um Deus poderoso, um Deus rico em perdoar. Talvez eu e você nós temos falhado com Deus em algum momento em nossa vida. E até mesmo nos afastamos de Deus. Negamos a Cristo. Mas você sabe o que Cristo espera de mim e de você? Que nós possamos voltar para Ele. E ao voltarmos para Ele, possamos olhar para Ele e ver que no seu olhar não existe um olhar de condenação, mas existe um olhar de amor. E esse amor está pronto para me perdoar e perdoar você. Eu espero que você tenha essa convicção, essa certeza, que nós temos um Senhor que está pronto para nos perdoar. Espero que você possa correr para Ele, entregar sua vida a Ele e ter certeza que Ele vai te perdoar. Convido você a fazermos uma oração. Amado Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque apesar de nós sermos falhos, apesar de nós errarmos contra o Senhor está pronto a nos perdoar. O Senhor sempre vem em busca de nós. Muitas vezes procuramos fugir do Senhor, mas o Senhor, de uma maneira toda especial, nos toma pelos braços e nos carrega e tem a cada dia nos dado a certeza que o Senhor é um Deus perdoador. Obrigado por esse momento. Esteja com essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Cuidado de uma maneira toda especial. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você e até mais uma próxima.